Diga, Deus é bom em todo tempo. Muito bem, o que está no meu coração hoje à noite é aquilo que eu busco de Deus orando, sempre pedindo o que é que o Senhor quer que eu diga para as pessoas que vão me ouvir nos cultos que eu sempre ministro. E eu confesso que no meu coração eu tenho sentido saudade, no meu coração, das mensagens do meu tempo de criança de evangelho. Aquelas mensagens que falam de Jesus Cristo, que fala de uma vida de correção, de uma vida reta, de uma vida de santificação. E pode ser que nessa noite você não tenha aqui um homem falando com uma retórica extraordinária, amém? Com muitos subsídios teológicos, mas eu te digo que não há nada maior do que aquilo que a palavra pode fazer para com as nossas vidas, amém? E eu vou te convidar a você abrir a Bíblia comigo, no livro de Josué, no capítulo 24, amém? E no versículo de número 15. Josué, capítulo 24, 15. Josué estava agora como substituto de Moisés, e ele sabia com que zelo Moisés andou regendo o povo de Deus, com tanto zelo que teve um momento que Moisés se indignou e ao invés de falar a rocha na segunda vez ele bateu. E por isso ele foi chamado por Deus para uma conversa no pé de orelha. E naquela conversa parece que Deus foi injusto com tudo aquilo que Moisés fez, mas não era injustiça da parte de Deus. Era a posição que Moisés tinha, e com aquela posição ele não podia, por hipótese alguma, cometer nenhum erro. Ele era líder de um povo que Deus estava formando como nação. Amém? E nós líderes temos que ter muito cuidado com a nossa caminhada, onde nós pisamos, o que ouvimos, o que vemos, porque um erro pode ser fatal. E Deus não quer e nem nos fez para errarmos. Deus nos fez para vivermos vitoriosos, fazendo conquistas a cada dia e vivendo a plenitude daquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Eu sei que nos dias que nós estamos vivendo, o que nos agrada muitas vezes é estar numa igreja onde a gente pode ouvir que a prosperidade é a coisa melhor do mundo e que você tem que ficar rico e que você tem que ter um Porsche, que você tem que ter uma Ferrari, mas eu te digo, Deus não está preocupado com nada disso. A única coisa que tem no coração de Deus é a tua vida, é a tua alma ser salva, o teu espírito recriado ser salvo e você ir morar na eternidade com Ele. Essas outras coisas são coisas que advêm do nosso trabalho, das conquistas pessoais que nós temos. Amém? Um homem, uma certa vez, disse: tudo que nós temos, o fruto de tudo aquilo que nós temos, é apenas 10%. 90% é o esforço que nós fazemos. Então nós temos que ter cuidado com o esforço que nós fazemos para não substituir Deus em relação às coisas que nós precisamos. Então, como eu disse, não é uma mensagem para você correr, pular e gritar, mas quem sabe você faça isso, mas é uma mensagem para nos trazer uma consciência de que o tempo que nós estamos vivendo, acima de qualquer coisa, é um tempo de decisões. E precisamos decidir da maneira correta, porque decidindo da maneira correta, nós podemos andar exatamente como Deus nos programou para andarmos. Então, Josué capítulo 24, 15, ele andando com o povo e vendo que o povo não estava vivendo aquilo que deveria ser a vida que Deus queria para o seu povo, porque de fato, de verdade, o povo proclamava o nome de Deus, o povo se envolvia com os arraiais e com as festas, porém, apenas de lábios, eles proclamavam que acreditavam em Deus e que criam em Deus, mas na hora da prática daquilo que era ensinado por Deus, eles não praticavam. E Josué ficou preocupado porque houve um momento que havia de ter uma decisão. Eles teriam que tomar uma decisão, porque um decreto seria escrito, e quando um líder da estirpe de Moisés e Josué, eles tinham por direção de Deus fazer o decreto de alguma coisa,
as pessoas precisariam ter cuidado, porque depois daquilo que eles falassem, aquilo seria a favor ou contra eles. Então, Josué, vendo a necessidade, ele disse exatamente aquilo que eu vou ler para vocês em Josué capítulo 24, versículo 15. Josué disse: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Eu, porém, e a minha casa, serviremos ao Senhor. Irmão, servir ao Senhor não é uma coisa tão simples como aquilo que nós propagamos nos dias de hoje. Servir ao Senhor é uma responsabilidade. Por quê? A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que nós nos transformamos em cidadãos dos céus. E o tempo que nós estamos aqui, como cidadãos do céu, representando o céu, nós temos que ter um cuidado com o testemunho, com a vida que nós temos. Veja bem, eu hoje sou um homem público. Eu não sou famoso, nem quero ser. Mas se você for na internet, você acha pelo menos 100 a 150, quem sabe 200 vídeos. E se procurar, fizer uma varredura no meu nome, você vai me ver, há muitos anos atrás, com cabelo aqui, bem magrinho, cantando ou pregando, tocando violão. Então isso está público para quem quiser ver. Isso me diz que qualquer erro meu, qualquer pisada em falsa que eu der, mesmo que eu faça escondido, um dia alguém pode abrir a internet de repente. Nossa, você entende? E eu perco toda a autoridade daquilo que Deus me deu por causa de um erro. Então eu tenho que ter cuidado, eu tenho que andar de acordo com aquilo que a Bíblia ensina que eu ande. A mesma coisa eu digo para você. Não é porque você não é uma autoridade, não é porque você não é público por enquanto, né? Porque amanhã você pode ser um ministro do Evangelho e se tornar público, as pessoas terem acesso a tudo aquilo que você faz. Mesmo assim, a Bíblia diz que um crente ele é revestido da autoridade do Espírito Santo. Existe uma autoridade em você que precisa ser manifesta pelos atos que você pratica. Então nós temos que ter um cuidado. Esse cuidado ele é muito importante. É uma mensagem tão simples e nós não estamos acostumados mais a ouvir esse tipo de mensagem nos dias de hoje. Em qualquer lugar que você vai, é só de riqueza, só de prosperidade. É isso que se fala. E é isso que as pessoas querem ouvir. Mas sabe de uma coisa? Não adianta ter todas essas coisas. Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma bobagem pensar nisso. O melhor é ter uma vida com Deus, uma vida de santidade, uma vida de entrega, de submissão, e no porvir ainda herdar a vida eterna. Se você tem uma vida com Deus, você pode ser uma pessoa próspera aqui na terra, ter tudo o que você precisa. Saiba que a única coisa que vai é aquilo que você fez e que ecoou para a eternidade. As outras coisas todas ficam aqui. Essa semana se faleceu o Silvio Santos, um homem público demais. Quantas coisas ele fez e quantos programas e quanta alegria ele trouxe. Ele se foi. Alguém aqui já viu um caixão com 2 pessoas? Só cabe um e mais nada. Graças a Deus que usufruiu em vida. Agora, há pessoas que não sabem usufruir na vida o que Deus tem dado a elas, porque nós pensamos que só crente pode ter uma vida em abundância. Não, todas as pessoas podem ter. Um favor de Deus é suficiente para uma pessoa viver bem toda a vida. Porém, ter a vida de Deus e ter a salvação não são todas as pessoas. E as pessoas não entendem isso. E nós precisamos entender. Então, Josué, vendo a situação do povo, ele fez uma conclamação. Ele disse: olha, eu vou dizer para vocês, vocês precisam decidir hoje a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir
aos deuses que os pais de vocês serviram. E quantas vezes eu pregando o evangelho para uma pessoa, ela dizia assim: pastor, eu acho muito bonita a pregação do evangelho, eu gosto muito quando o senhor prega, eu sinto meu coração se aquecendo, mas eu tenho que seguir aquilo que a minha mãe seguia. E o que é que a mãe seguia? Os ídolos. É a mesma coisa que Josué está dizendo aqui. Vocês vão seguir aos deuses que os pais de vocês serviam. Se vocês quiserem seguir, sigam. Eu, porém, e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. A escolha era para ser ali um decreto que ficaria não assinado somente por Josué, mas no mundo espiritual. A partir daquele momento, aquela decisão que as pessoas tomassem era a decisão que ia reger a vida deles. Se eles errassem, eles teriam a premissa do erro. Se eles acertassem, teriam a premissa do acerto. E é isso que eu quero trazer para mim e para você nessa noite. Levar você, ou nos levarmos juntos, a uma decisão. O que é que nós queremos para a nossa vida? Olhe para você e veja quantos anos você tem e pense o seguinte: daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos ou 70 anos, onde você estará? E onde você vai estar será oriundo da decisão que você tomar no dia de hoje. São decisões. Todos os dias nós tomamos decisões. Decisões pelo reino de Deus são muito poucas, mas decisões por nossa própria vida tomamos todos os dias. Estamos envolvidos em negócios e negócios e negócios e negócios. Mas existem momentos que tem decisões que nós temos que tomar com muita seriedade, porque elas vão fazer uma separação do que é e do que não é para a nossa vida. E é a partir de uma decisão de qualidade que nós podemos ter exatamente aquilo que nós temos desejado da parte de Deus, se decidirmos certo. Então, essa decisão que Josué estava levando, eu lembrei da decisão de Moisés, liberando o povo, liderando o povo, fazendo o povo passar pelo deserto, tendo as contendas que sempre tinha com os povos, com as pessoas, e Moisés tendo que tomar sempre decisões para levar as pessoas para melhor termo. E ele sempre estava buscando a Deus, o que é que Deus desejava que ele fizesse para o povo. Então, uma certa vez, Deus disse a ele: você simplesmente vai ferir a rocha e eu vou dar água. Mas uma outra vez Deus disse: você vai falar a rocha e eu vou dar água. Na segunda vez ele estava tão envolvido com os problemas das pessoas, com as circunstâncias que o rodeavam, que ele errou. Ele feriu pela segunda vez a rocha. E eu te digo, não faltam motivos para nos envolvermos no nosso dia a dia. Não faltam circunstâncias e nem demandas nos dias de hoje. E muitas vezes nós nos envolvemos tanto com essas demandas, tanto com os problemas, com as lutas, que nós esquecemos que nós temos um Deus. E que se nós estivermos diante dele, que se nós estivermos a ele oferecendo o louvor, a honra e a glória, as nossas lutas se tornarão mais tranquilas. As lutas e as demandas nós vamos sempre ter aqui, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então sempre vão acontecer demandas, mas as decisões que nós tomamos é que vão fazer diferença, o tipo de vida que nós vamos viver aqui na terra. E nós podemos viver bem. O profeta Isaías disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu acredito que essa palavra não é uma palavra mentirosa, é uma palavra verdadeira. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A primeira coisa é querer, e a segunda é ouvir. Agora, ouvir o quê? Aquilo que Deus tem dizendo, aquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus tem para dizer nesse tempo presente, para que nós façamos e nós possamos viver o melhor de Deus. Então, houve um momento
que Deus chamou Moisés, apontou para o monte da lei e um outro monte, havia um vale. Essa decisão que Josué estava tomando aqui em Siquém, alguns escritores chamam ela de o vale da decisão. Outros chamam o dia da decisão. Hoje nós temos o dia de missões, então nós temos dia para tudo. Agora, qual será na nossa vida o dia da decisão de servir a Deus ou continuar andando da forma que nós temos andado, se é que você tem andado de uma forma errada? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Essa decisão não cabe a Deus, cabe a mim como ministro do Evangelho anunciá-la, trazer luz para que haja entendimento. Mas é cada um de vocês que estão ouvindo a mensagem que precisam tomar essa decisão. Por que ela é importante? A Bíblia nos ensina que o povo de Deus, eles sempre viveram em altos e baixos. E você dizer, mas assim, pastor, sabe por que eles viviam esses altos e baixos? Porque eles viviam sobre a lei. Muito bem. Mas eu te pergunto, olhe para você mesmo, seja sincero com você. Você está sob a graça. A sua vida, ela tem altos e baixos? Ou ela tem uma constância em Deus? Você não precisa me dar essa resposta. A mesma situação que o povo debaixo da lei vivia, altos e baixos, a ponto de sempre os homens de Deus estarem sinalizando as coisas que eram necessárias mudança, eu te digo, nos dias de hoje, as mesmas coisas acontecem. É possível que nós não tomemos as decisões que eles tomaram lá, de coisas que eles fizeram, porque nós não temos um ídolo aqui diante de nós. Mas será que nós não temos os mesmos ídolos? Para alguns o dinheiro é o ídolo. Para outros é o cantor do momento, é o artista. Que tipo de ídolo nós temos que está fazendo separação entre nós e Deus? Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que Deus é ciumento. E não é um ciúme de carne, é um ciúme de amor. Porque Ele te escolheu, Ele te trouxe para perto, Ele perdoou teus pecados, Ele te fez a justiça dEle. Ele não quer repartir você com ninguém. Mas eu tenho que ter essa consciência desse fato, para que eu não me desvie. E muitas vezes nós pensamos que desviar-se da fé é não vir mais para a igreja, é não pegar mais a Bíblia. Você sabia que há muitas pessoas que estão na igreja, que estão desviadas? Dentro da igreja, vindo aos cultos, levantando a mão, glorificando a Deus, mas desviadas no coração. Posso dizer para vocês, sem nenhum julgamento, há muitos ministros pregando no púlpito e caídos, porque não estão vivendo a vida que Deus determinou para que eles vivessem. Eles estão fazendo um monte de coisas que Deus nunca disse que eles fizessem, porque eles pensam em número, eles pensam em quantidade, e eles estão copiando coisas. Mas aquilo que nós temos que fazer é aquilo que o Espírito Santo fala conosco. Por isso que você precisa ser batizado com o Espírito Santo, por isso que você precisa ter intimidade com o Espírito Santo para ouvir dele o que ele deseja para a sua vida, como você deve caminhar, quais são as decisões que você deve tomar. E eu vou te dizer, não tem como errar. A Bíblia diz que existe o Espírito Santo, ele é uma pessoa, eu não o vejo, mas eu posso conversar com ele e eu posso ter a direção necessária para a minha vida e fazer aquilo que ele disse que nós temos que fazer. Amém? Hoje nós ouvimos aqui um missionário pela manhã que vivia na droga, até em cima, e ele foi a uma igreja e ele recebeu Jesus naquela igreja, e as pessoas começaram em primeiro plano a cuidar para ele ir para um lugar de tratamento. E o pastor disse o seguinte: se nasceu de novo de verdade, vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Não tem como Jesus entrar na vida de uma pessoa e não tem libertação.
Não é sério? Eu estaria dizendo com isso que as casas de recuperação são ruins? Não. Mas eu costumo dizer, é simples você ver uma pessoa que nasceu de novo, e é simples você ver uma pessoa que diz que nasceu de novo. Alguns apenas desmaiaram, outros morreram de verdade e ressuscitaram. Porque é impossível você nascer de novo e não ter uma mudança de vida. Tem. Você começa a se incomodar por dentro. Eu tenho algumas pessoas aqui na igreja que eu percebo elas se incomodando por dentro. Elas querem ir tirando os pesos que elas têm. Isso é muito bom. O novo nascimento, ele traz uma mudança de vida. É radical. Não tem como você continuar o mesmo. As coisas começam a mudar. Os valores começam a mudar. A linguagem começa a mudar. Os pensamentos começam a mudar. Amém? Então, veja, assim como acontecia na velha aliança, na nova aliança, era a mesma coisa. Paulo fundou uma igreja, a igreja de Coríntios, e um dia ele foi lá e disse o seguinte, ou mandou a carta. Muito bem, são 3 cartas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 3 Coríntios, né? A 1 Coríntios você tem, a 2 você tem, mas a 3 você não tem. Essa carta sumiu. Pastor, eu acho que o meu problema é esse, é que eu nunca li a 3ª carta. Mas a 1ª e a 2ª não é suficiente para mudar a sua vida? Aleluia. Diga, Deus é bom em todo tempo. Isso foi só para contrair vocês, porque eu descontraí vocês que estavam vendo vocês assim muito sérios. Então descontraiu, graças a Deus. Muito bem, Paulo disse naquela igreja, eu porém, irmãos, veja que ele chamou de irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ou seja, pessoas que não cresceram, não se desenvolveram, estão sempre com mimimi. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois ainda carnais. Não é sério um negócio desse? Para o ministro? E olha que essa igreja, nenhuma das igrejas que Paulo fundou tinha os dons que essa igreja tinha. Essa igreja tinha todos os dons que você possa imaginar que uma igreja possa ter. Essa igreja tinha. Bem, assim como Paulo estava levando o povo a tomar uma decisão, Josué também estava levando o povo a essa decisão. E ele disse, vocês precisam fazer uma escolha. Por quê? O próprio Paulo disse também uma certa vez, alta vai a noite e vem chegando o dia. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Nós não podemos dormir e acordar sem que decisões de qualidade sejam tomadas, principalmente para a vida espiritual. Sabe, existe um ditado dos antigos que diz o seguinte, aquele que hesita está se perdendo, e a procrastinação é a ladra do tempo. Quando Deus estiver nos chamando, é como foi escrito pelo escritor de Hebreus, se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. E você pode dizer, mas Deus não está falando comigo, sim, Deus está falando com você. Eu estou lendo a palavra, eu sou um ministro do Evangelho, tenho consciência disso, estou usando a palavra e trazendo para você uma advertência. Então Deus está falando. Não endureça o coração, simplesmente abra seu coração e perceba quais são as decisões de mudança que você precisa na sua vida para que você viva verdadeiramente o melhor de Deus. Hoje pela manhã cantaram uma canção e eu não vou repreender ninguém, mas eu não me sinto bem com aquela canção. Já cantei, mas não me sinto bem. O melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus já veio, que foi Jesus Cristo. Atenção, nada contra os cantores, por favor, pelo amor de Deus, não estou criticando vocês. Mas eu te pergunto, tem algo melhor do que Jesus Cristo?
O que foi a canção que nós cantamos da Angola? Como é que ela diz? Ninguém é igual a Jesus. Então, o melhor nós já recebemos. Agora, será que nós estamos valorizando esse melhor que nós já recebemos? Ou estamos, como diz a canção, o melhor está por vir, ou seja, não chegou ainda. E enquanto nós estivermos esperando o melhor e o melhor já está aqui, nós estamos perdendo de usufruir o que o melhor tem, que já está aqui conosco. Você entende isso? Então não fique magoado comigo, ok? E eu continuo lhe amando e você deve me amar também. Amém? Bom, aquele povo dizia, como nós dizemos, não, eu acredito em Deus, eu estou aqui, eu vou pegar junto e tal. Mas não. Na hora, como diz no Nordeste, é uma expressão vulgar, na hora do pega para capar, desaparece todo mundo. Entendeu? Então é muito sério. E Josué, ele simplesmente quis tomar uma decisão de qualidade. Ele disse, olha, não interessa como é que vocês vão agir diante daquilo que eu estou dizendo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu e a minha casa, nós vamos seguir ao Senhor. Haja o que houver, o preço que for preciso pagar, mas nós vamos seguir ao Senhor. E verdadeiramente, quando você lê todo o contexto da vida de Josué, você vai ver que ele e a família dele serviram ao Senhor verdadeiramente, porque coisas foram sendo pedidas e eles foram fazendo à medida que iam caminhando, para que eles pudessem exatamente seguir ao Senhor. Então hoje, irmãos, é o tempo de nós tomarmos uma decisão de qualidade com relação àquilo que você quer para a sua vida. Porque não adianta dizer apenas que é seguidor do Senhor, que tem fé, que sou forte, que sou mais que vencedor. Mas na hora que é necessário fazer a coisa acontecer, nós estamos longe. Graças a Deus que nós temos um culto pela manhã que está cheio a igreja, eu fico feliz com isso. À noite está começando a vir pessoas. Mas sabe de uma coisa? Na nossa mudança de Pinheiro para cá, nós perdemos 120 pessoas. Porque ela dizia, ficou longe. Eu entendo, a logística diz, mas a maioria delas era, pastor, eu não vou não, porque tem muito mendigo na rua, pode ter assalto. Eu te pergunto, onde é verdadeiramente o lugar que Deus quer para nós? Não, pastor, eu só vou se for para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos eu vou. Não, é muito bom e tem pessoas que precisam. De fato, eu acredito que a América do Norte é uma das nações que mais necessita nos últimos momentos da palavra de Deus. Mas sabe de uma coisa? Aqui nós temos uma multidão de pessoas que precisam de crentes que possam levar uma palavra. E ao invés da pessoa vir para levar a palavra, a pessoa deixou de vir porque está com medo. Aí a Bíblia diz, Deus não nos deu espírito de medo. Aí eu pergunto, como é que está essa pessoa com Deus? Tem alguma coisa errada? Ou então eu estou errado? Alguém está errado na história? Será que sou eu? Aí eu te pergunto, Deus nos proporcionou esse templo para que nós saíssemos do aluguel, que era 80 mil por mês. Nós temos o templo hoje, claro, precisamos terminá-lo, está ali a galeria sem terminar ainda, tem algumas coisas. Aí Deus nos deu esse prédio, esse templo para nós cultuarmos, e aqui nós vamos ter medo, viver fechados e nunca sairmos para fazer nada? Será que nós estamos pensando que o Evangelho é só ficar entre quatro paredes, nos fecharmos e a gente cantar e glorificar a Deus e depois ir para casa? O Evangelho não é só isso. Nós precisamos das habilidades que Deus tem dado a vocês. Deus te deu a habilidade de cantar, você precisa cantar. Deus lhe deu a habilidade de tocar, você precisa tocar. Mas pastor, meu negócio é fotografia. Nós temos uma mídia. Você pode se candidatar. Pastor, eu gosto muito de trabalhar com criança, admiro demais. Temos um departamento infantil. Ah, pastor, que eu queria mesmo era ser diácono, para servir a ceia. Tem espaço para diaconia. Ah, pastor, meu negócio é missões. Tem certeza? Venha para cá. Já estamos em 18 países, podemos aumentar isso. Amém? Então, se você quer isso, está aí.
Pastor, meu negócio mesmo, pastor, é fazer faxina. Meus irmãos, como a gente precisa de gente aqui para ajudar, porque o templo é grande, viu? Só temos 2 funcionários. Aí eu tenho que entrar também. Hoje eu estou fazendo os móveis do departamento infantil. Eu e Ademar, fazendo os móveis. Qual é o problema? Eu comecei numa igreja lavando banheiro. Graças a Deus. O ministro de hoje disse que eram 18 banheiros, foi isso? Lá na igreja que eu estava era só 4, graças a Deus. O dele era 18, imagina. E foram quantos anos que ele disse? 4 anos lavando banheiro. Então não tem nenhum problema. Tudo que você faz com um coração para Deus vai ecoar para a eternidade. Diga, Deus é bom. Então nós precisamos decidir mudar o nosso estilo de vida. E para mudar o estilo de vida se começa com fé. Você precisa ter fé e convicção nas coisas que Deus tem para você. Eu me lembro que quando eu comecei essa igreja, eu comecei uma série de estudos sobre fé. E quando eu falava sobre fé, eles ficavam... Como é que pode, pastor? E é fácil assim. Não, Jesus passou pela figueira e disse, olha, você não tem fruto, eu te amaldiçoo, seque, murcha e morra. Pronto. Aí no outro dia, eu contando para eles. No outro dia, Jesus passa lá, aí Pedro faz, mestre. Claro que ele não disse, pelo amor de Deus, mestre, olhe isso. Não, ele não disse isso, né? Mestre, a figueira que você falou com ela secou. No outro dia. Aí Jesus disse, Pedro, você precisa ter a fé de Deus. O texto não diz fé de Deus, você precisa ter fé em Deus. Mas eu vou te fazer uma pergunta. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Não. Ouvir o programa da televisão. A fé vem pelo ouvir a... Então quem é que dá a fé? Quem te dá a fé? A palavra. A palavra é de quem? De Deus. Então você tem a fé de... Imagine isso. Olha a decisão que você tem que tomar hoje. Você tem a fé de Deus em você. Agora, foi com essa fé de Deus que ele disse, haja luz, e ficou tudo escuro. Não. Ele disse, haja luz e houve luz. Então, essa mesma fé que Deus teve para criar céus e terra e criar você, é a mesma fé que você tem. É a mesma fé. Mas, pastor, eu sou um novo convertido. Como é que eu tenho a fé de Deus? Tem a mesma fé. E essa fé, com ela, você pode resolver todos os problemas da sua vida. Porque é a fé que veio de Deus. Agora, uma coisa é eu saber que eu tenho essa fé, e a outra coisa é eu acreditar que essa fé opera em mim. Porque se eu não acredito, vamos dizer o seguinte, Orlando acredita que a fé que ele tem é a fé de Deus. Ele diz, Tatiana, vamos fazer tal. Calma, não é bem assim não é bem. Não, mas nós temos a fé de Deus. Não é assim. Já se dividiram. São casados, têm aliança, os dois precisam ter a mesma consciência da fé. Senão as coisas não vão funcionar. Então, para aquelas famílias que eu ministrava, lá naquele início, eles ficavam assim, mas pastor, assim é muito fácil, a gente fala uma coisa e vai acontecer. Eu disse, exatamente. Jesus disse, se você disser a esse monte, levanta-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, o que você disse acontecerá. A Bíblia diz que Jesus nos tornou justos. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, eu e você, nós somos a justiça de Deus. Quem crê nisso? Muito bem. Se você crê, a Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. Perceba uma coisa. Você não vive daquilo que você faz secularmente. É porque você recebe um salário e acha que é aquilo que te sustenta. Não. Quem
quem pode produzir resultados na tua vida é a tua fé. Resultados muito maiores do que aquilo que você faz secularmente. O problema é que nós acreditamos mais no secular do que no espiritual. Esse é um fato, irmãos. Eu não estou julgando você. Comigo acontece a mesma coisa. Você acha que eu tenho algumas demandas aqui? Eu tenho muitas. E se eu não andar em fé ou na fé de Deus, eu desisto. Porque tem hora que a vaca fica tossindo e não tem xarope para ela. Fica difícil, tem momentos que é difícil. Eu não vou negar para você. Porém, eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O que você imagina daquele homem que tomou a decisão de procurar Jesus Cristo, porque tinha um servo seu que estava doente, sofrendo dores terríveis. Há uma tradição que diz que era filho dele, mas ele não podia dizer que era filho. Ele era um centurião romano, um homem de autoridade. Ele sabia que Jesus Cristo era... Os judeus, ou os romanos, tinham Jesus Cristo como inimigo. Jesus não era inimigo, mas eles tinham contra Jesus Cristo uma inimizade, porque Jesus falava de um Deus que eles precisavam decidir, e eles falavam de vários deuses, inclusive César. Mas aquele homem, ele se tornou amigo dos judeus, inclusive construiu uma sinagoga para os judeus cultuarem a Deus. E um dia ele precisou, e ele foi. E ele disse: Jesus, o meu servo está doente, sofrendo horrivelmente, muitas dores. Você pode curá-lo? Jesus disse: vamos lá. Quando for comer, disse: não. Eu não sou digno que você entre na minha casa. Mas eu sou um homem de autoridade. Olha aqui a fé. Eu sou um homem de autoridade. Se eu disser a um soldado, vai, ele vai. Se eu disser, vem, ele vem. Eu digo, faça isso, ele faz. O que é que eu preciso do Senhor? Apenas que o Senhor me dê uma palavra. Eu vou pegar essa palavra. Olha, isso é fé. Eu vou pegar essa palavra e vou levar. E eu vou falar essa palavra aos ouvidos do meu servo. E ele vai ser curado. Eu acho que está no tempo da gente começar a exercitar a fé. Crer verdadeiramente, pegar a palavra e exercitar a fé. Bater em cima da fé, para que as coisas possam acontecer. Porque em todos os casos que nós encontramos na Bíblia, onde a fé foi usada, milagres aconteceram. E Jesus disse: rapaz, pode ir, leva essa palavra aqui para o seu servo. Deu a palavra. E ele chegou em casa, já estava curado. Porque na hora que Jesus deu a palavra, a cura aconteceu. É uma questão de fé. Então, são decisões que nós temos que tomar para que a nossa fé possa entrar em atividade. Fé sem atividade é uma fé que não tem resultados específicos para a nossa vida. É como aquela mulher que estava escondida no gueto, 12 anos com fluxo de sangue. Eu não sei se tem um médico aqui. Fluxo de sangue. Sangue constante, perdendo sangue, não tem coloração no rosto, não tem nenhuma coloração, o cabelo já não está bonito, um aspecto feio. O pior para ela não podia ir no shopping. Mas pastor, não tinha shopping, eu estou parafraseando. Ela não podia ir no shopping, ela não podia ir no restaurante, ela não podia ir em lugar nenhum, porque onde ela fosse, ela tinha que andar gritando, imunda, 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 para as pessoas saindo. Você já imaginou uma situação dessa? Mas houve um momento que ela ouviu falar da fama de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, aquela mulher não era nascida de novo. Jesus não tinha morrido na cruz, não tinha novo nascimento. Mas a fé sempre esteve presente na humanidade. E ela simplesmente disse: esse homem
pode resolver meu problema. E ela pensou, se eu conseguir, não, ela disse assim, se eu tocar nas vestes dele, pelo menos nas vestes, porque talvez nele eu não consiga chegar tão perto, se eu tocar nas vestes, eu ficarei curada. Mas preste atenção, ela era imunda, ela tinha que andar gritando, imunda, imunda. Agora imagine naquela multidão que estava com Jesus, se ela começasse a gritar, imunda, 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 não podia. Ela acreditou que se ela tocasse, como ela pensou e disse no seu coração, a coisa acontecia. Simplesmente ela foi, não gritou que era imunda, ela estava arriscando a vida, mas ela tinha uma convicção por dentro. Ela foi, e a Bíblia diz que na hora que ela tocou na orla de Jesus, Jesus para e pergunta, quem me tocou? Aí disseram, mestre, uma multidão dessa, todo mundo está te tocando? Ele disse, não, alguém me tocou com fé. A prova é que saiu poder, virtude de mim. Essa virtude que saiu, curou aquela mulher. Isso foi o quê? Fé. Diga, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aquela mulher, ela estava esperando exatamente aquilo que ela programou no seu coração. E ela falava, se eu tocar. O problema é que nós não falamos. Nós ficamos mudos e passando o problema. Você tem que falar. Todos os dias eu digo, quando saio da academia, vou fazer minha caminhada agora correndo, mas correndo mesmo eu digo. Todos os dias, sob todos os aspectos, eu vou cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os aspectos, eu vou cada vez melhor. Eu estou usando minha fé. Aquela mulher foi curada. Mas você sabe que tinha um outro caso. Uma pessoa já tinha chegado e dito que tinha uma filha que estava doente. No meio daquela caminhada disseram, mestre, não precisa o senhor mais ir lá. A menina morreu. Não vá mais. O pai da menina tomou um susto. Jesus disse, fique quieto. Ela só dorme. Já pensou? Ela só está dormindo. Diga comigo, onde o homem vê morte, Jesus vê vida. Você só precisa crer. A Bíblia diz, crê e verás a glória de Deus. Era esse tipo de decisão que Josué estava levando o povo a tomar, para que ficasse uma coisa decretada. Vocês precisam decidir. Se vocês decidem que é com Deus que vocês querem o negócio, e vocês andarem com Ele, agora vocês vão ver que a coisa vai acontecer. Quando o povo decidiu, durante o dia, uma quintura e um sol causticante no deserto. Não vá pensar que era 30 graus como a gente tem aqui. Era de 50 para lá. O que é que Deus fez? Colocou uma nuvem. Você já percebeu, você que anda muito de avião, que quando o avião vai, que está um tempo de inverno, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o tempo que eu vou, que é tempo de inverno, é tudo fechado em cima. Quando o avião vai, que passa por aquelas nuvens, tem sol. O sol brilha. Você entende? Então, na nossa vida tem coisas que nós temos que romper. E a fé é aquilo que vai nos fazer romper. Nunca espere o problema vir para você, vá ao encontro dele. Que é isso, pastor? Pelo amor de Deus. É verdade. Vá ao encontro do problema, bote pressão na pressão. Você vai vencer. É possível que no primeiro momento você vacile, que você tenha medo, mas será? É possível, por causa da nossa humanidade. Mas eu te digo, se você perseverar crendo, a minha mãe dizia que água fina em pedra dura, tanto bate até que fure. Irmãos, o inferno não aguenta onde tem palavra e fé envolvido. Agora, o que nós não podemos é viver
da forma que nós estamos vivendo. Apenas dizendo por fora que cremos, que acreditamos, mas verdadeiramente sem exercitar aquilo que nós queremos. Se você quiser ganhar músculo, pernas fortes na velhice, massa magra, você tem que fazer o quê? Dormir muito, comer muito e gordura ao mesmo tempo. Não. Você tem que ir para a academia, não é? Porque você indo para a academia, você vai ganhar massa magra. Sim ou não? Eu estava ouvindo uma pessoa dizendo hoje, enquanto eu estava estudando, se tivesse como botar os exercícios de uma academia dentro de um comprimido, isso era uma maravilha de Deus, não era não? Logo cedo da manhã você acordava e dizia, vou buscar minha academia. Mas não é assim. Exige o quê? Um sacrifício. É um sacrifício. Quando você lembra, ai meu Deus, e agora minhas pernas, 160 quilos, 4 rodas de 20, 4 rodas de 20, 160, 4 sessões. Quando termina, ele me bota na esteira, corre na esteira. Quando volta, mais 4 sessões. Não sei se eu vou hoje, não. Graças a Deus que Felipe vai todo dia. Oremos. Amém, irmão? Se não exercitar, você não vai ver resultados. Concorda comigo? A fé é a mesma coisa. Você tem que exercitar. Se você não exercita a sua fé, tomando as decisões de qualidade, você pode dizer assim, não, eu vou. Claro que eu vou. Mas você não sai do lugar. Homem, pelo amor de Deus, vá, se levante e saia. Senão nada vai acontecer. Vai ficar só no eu vou. Daqui a pouco dá até música isso, né? Amém? Temos que fazer alguma coisa com a nossa fé. A Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. Se o justo vive da fé, ele pode ganhar outras coisas, mas é a fé que vai gerir para ele, de fato, de verdade, a satisfação daquilo que ele vai trazer para a sua vida. Tem que ter fé envolvida. Se não tiver fé envolvida, crente não anda, crente não vai à frente se não tiver fé. Olha, o que você está vendo aqui é fruto de 10 anos declarando a palavra. Sabe como é que eu dizia? A nossa plataforma tinha 9 metros. E eu dizia assim, a plataforma tem... Eles gritavam 40 metros. Todo culto. Hoje tem muito mais. Só o telão tem 12 por 6. Isso é um exagero. Precisava ser menor. Mas tudo bem. Foi esse que Deus nos deu, está aí. Declaramos, irmão, foi fé. Olha, eu estava na internet quando não tinha culto internet. É claro, fui chamado de doido algumas vezes. Pastor, o senhor não acha que isso é um papelão que o senhor está fazendo? Porque eu estava pregando e assim, bota a câmera aqui, ei, você que está aí ao redor da igreja, vem participar do nosso culto. Não tinha nem câmera. E as pessoas ficavam... Está ficando... Não, enrolando o cabelo para não dizer que está doido, né? Eu mandava ligar os ar-condicionados. Calor, irmão, calor tão grande. Liga os ar-condicionados. Aí os irmãos ligavam o ventilador. Era o ar-condicionado. Mas eu falava de ar-condicionado, falava de internet. Aí hoje nós temos ar-condicionado, hoje nós temos internet, estamos aqui juntos hoje à noite. Isso foi fruto de quê? Da confissão de fé. O problema é que nós somos a geração micro-ondas. Sabe como é a geração micro-ondas? Aperta o dedo, está pronto. E a gente pensa que na vida espiritual é do mesmo jeito. Deus faça agora. Primeiro, não é assim que se pede, não é? Deus não é nosso serviçal. Amém? Mas nós temos que usar uma fé constante, todos os dias, todas as horas. O tempo que você tiver, fale fé, o tempo todo. Porque se você não falar fé, a incredulidade pode tomar conta do seu coração. A mente começa a pensar coisas, não vai dar certo, quem sabe, não é bem assim, né? Mas não é. Aquele povo daquela reunião lá em Pinheiros, quando eu comecei, eles diziam, pastor, não pode ser assim, não é muito fácil esse negócio, o senhor fala, vocês vão ver aqui. Eu disse para eles uma vez,
daqui a 3 meses essa sala de vocês não cabe mais ninguém. Mas, irmãos, quando foi com 3 meses, não cabia mais ninguém. Fé é a certeza das coisas que se esperam. O que é que você está esperando? Tome uma decisão de qualidade hoje à noite, de andar verdadeiramente em fé. Você sabia que nesse momento, no mundo inteiro, há muitas pessoas precisando tomar uma decisão de qualidade? Umas estão tomando decisões para melhor e outras estão tomando decisões para pior. Adentrando coisas e fazendo coisas que não vão lhe dar nenhum resultado, que não ecoam nada para a eternidade. A palavra diz, é o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti. Não faça nada que possa ser o seu Deus para você, daquilo que você está fazendo lá fora. Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus respeita a sua profissão, Deus respeita seu trabalho, mas antes dele, lembre-se do Senhor teu Deus, porque a Bíblia diz, é Ele que te dá força para adquirires riqueza. Deixa eu ver se eu acho esse texto. Vamos lá. É Deuteronômio capítulo 8. Abra lá para você ficar com esse texto. Eu acho que é importante você ter esse texto para você citar ele em fé na sua casa. Se eu não me engano, é Deuteronômio capítulo 8, versículo 17. Deixa eu me ver se é. Eu vou dar para vocês agora. Deuteronômio capítulo 8. É, isso mesmo. Aqui, ó. Versículo 17. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 17. Está escrito assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu tenho que ser coerente com aquilo que a palavra diz. Deus está nos prometendo riqueza. Eu não posso negar esse fato. Deus está nos prometendo riqueza. Vamos interpretar o texto. Versículo 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram riquezas. Ele está dizendo assim, não seja orgulhoso, achando que você pode fazer alguma coisa por você mesmo, em outras palavras, porque você não pode. O que é a nossa vida? Eu posso estar falando para vocês hoje à noite como estou, e amanhã vocês estão sendo convidados para o meu funeral. Ou eu posso estar sendo convidado para o seu. A nossa vida é como um sopro. Então não é o meu braço, não é a minha capacidade, não é a minha inteligência ou a minha sabedoria. Tudo isso é muito importante, mas não é isso. O que é então? Versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza. Então, riqueza é lícito? É. A Bíblia está dizendo que Deus te dá força para você adquirir riqueza. Deus te dá força para você ser produtivo. Deus te dá sabedoria, inteligência, estratégias para que você possa viver tranquilo aqui na terra. Porém, o que é que diz antes? Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Quando você adquirir riquezas, lembre-se que você tem que se lembrar de quem? Do Senhor. Por isso que a gente diz aos irmãos da igreja, seja fiel no seu dízimo, seja fiel nas suas ofertas, porque isso é uma forma de você se lembrar que o que você tem não foi a sua força, não foi o seu braço. Você pode pensar que foi, mas não foi.
Deus está por trás da cortina da sua vida. Você pode às vezes até pensar que está sozinho. Você não está sozinho. O homem de 4 faces está por trás de você. Ele está te vendo, está te olhando, Ele está te regendo. E quando você se lembra dele, a Bíblia diz que Ele te dá forças para você adquirir riquezas. E por que Ele te dá força para adquirir riqueza? Porque foi uma promessa. Leia o restante que você vai ver. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança. Então Deus te dá força para adquirir riqueza, porque Ele fez uma aliança, e nessa aliança que Deus fez com você, tem também vida boa e riqueza. Agora, não é só buscar riqueza, lembre-se do Senhor, seu Deus. Ele está confirmando uma aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Vamos falar de um pai da fé, Abraão. Essa promessa veio para Abraão. A tua descendência será bendita na terra. A tua descendência viverá bem. A tua descendência terá longevidade. A tua descendência, a ela nunca faltará o pão, nem a água. Então Deus tem uma aliança comigo e com você. E quando nós nos lembramos dele, a nossa fé, a fé que Ele nos deu, quando nos lembramos dele, ela nos dá a capacidade de produzir resultados. Vamos dizer assim, Deus te dá força para adquirir riqueza. Eu digo, Deus te dá forças para você adquirir resultados. O que é uma vida de prosperidade? É uma vida cuja jornada não é interrompida por nada. Nada pode interromper a tua jornada de prosperidade. Então, é uma palavra de Deus. Agora ele diz, se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e o adorares, protesto hoje contra vós, outros, que perecereis. Aí eu pergunto, é uma decisão ou não é? É uma decisão. Então, Senhor, eu tomei a decisão. De tudo que você me der, eu te trarei 10%. Foi uma decisão que eu fiz. Então eu não posso abrir mão disso. Por quê? Porque se eu abro mão disso, eu perco o que a aliança diz. E há muitas pessoas que já perderam, porque elas não estão fazendo como a palavra diz. Mas elas dizem, eu creio em Deus, eu leio minha Bíblia todos os dias, eu sou uma pessoa que faço caridade, eu sou homem bom. Ei, não é caridade e bondade que leva o homem para o céu. Quem leva o homem para o céu é a salvação em Jesus Cristo. E você como filho, a Bíblia diz que o justo é como a luz da aurora. A tendência nossa é ir brilhando cada vez mais e crescendo cada vez mais. Não é normal nós regredirmos. O normal é nós estarmos crescendo, 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 crescendo. Mas não esquece do Senhor teu Deus. E Josué estava vendo que o povo estava regredindo. À medida que o povo se aproximava da terra para possuir aquilo que Deus tinha para eles, o povo estava regredindo. Então ele teve que fazer isso um dia. Ele parou entre 2 montes. Um desses montes, o monte da lei, foi o monte que Deus falou com Moisés. Foi o monte onde Deus disse assim, Moisés, está vendo toda a terra? Ali dava para ver tudo. Você não vai entrar, porque você não fez o que eu disse. Mas que injustiça, pastor, não. Quando um líder erra, muitas pessoas caem junto. Então, um líder, ele não pode errar. Então, cuidado com o líder que você se associa. Ah, pastor, eu gosto de pastores que são famosos, né? Que têm uma eloquência. Cuidado. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Então tem que ter cuidado. Uma vida
na plataforma é uma coisa e uma vida no cotidiano é outra. Aqui, a gente pode fazer uma performance, usar até as mãos com suavidade para te chamar a atenção numa ministração, entende? Mas o dia a dia é quem diz para Deus quem nós somos. É tanto que Jesus disse assim: quando você for orar, entre no seu quarto, faça as suas orações, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Você sabe quando é que a bênção pública vem? Quando ela já foi dada no secreto. Às vezes a gente quer a bênção no público, né? Mas se não vier no secreto, não vai se manifestar no público. E esse é o cuidado que nós temos que ter. As bênçãos sempre virão no secreto. É na vida pessoal, naquilo que eu estou fazendo, eu e Deus, com relação ao que Deus tem me pedido. Então, nós precisamos tomar uma decisão. E eu estou aqui disposto a dizer para você, a melhor decisão é seguir ao Senhor. Salomão foi um homem extraordinário, que você pode imaginar a riqueza que aquele homem tinha, porque Deus deu tudo aquilo a ele. Mas, no fim da vida, ele fez coisas que nunca deveria ter feito. Um dia um jovem chegou para Jesus também e ele queria herdar a vida eterna. E ele disse: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: faça isso, isso, isso e isso. O que Jesus disse tocou no bolso dele. Aí a Bíblia diz que ele saiu triste. Porque naquela decisão, ele ia ter que abrir mão daquilo que verdadeiramente era o Deus dele. Não é que Deus queria tirar dele, porque eu acabei de dizer que Deus deseja que você tenha uma vida abundante e próspera. Não, Deus não queria tirar isso dele. Deus queria tirar dele o ídolo, que era o que ele possuía. E ele não quis se desfazer do ídolo. Nós pensamos que ídolo é só uma imagem de escultura. Ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Diga: Deus é bom. Então o jovem rico foi embora e nada aconteceu com ele, porque a decisão dele foi uma decisão para trás e não para frente. E Jesus queria que ele tomasse a decisão correta e certa. Eu posso imaginar o olhar daqueles homens que pegaram aquelas talhas cheias de água e Jesus dizendo: agora sirvam. Como assim, servir água? Agora, eu posso imaginar também eles andando. Não, com certeza, eu não ia tirar os olhos da água de jeito nenhum. Eles andando e vendo a água se movendo e virando vermelho. E daqui a pouco tem o quê? Vinho. Agora, não era apenas vinho, era o melhor vinho. Diga: fé é a certeza das coisas que se esperam. A nossa vida, se não for baseada em fé, nós não vamos adquirir absolutamente nada. Então, pastor, eu vou trabalhar com a minha força e vou conseguir. Você pode fazer isso também. Vai conseguir. Certo? Mas em fé vai ser muito mais fácil de você conseguir aquilo que você luta. Que às vezes se desgasta, corre e depois morre. Não adiantou absolutamente nada, né? Salomão escreveu o seguinte: há caminho que a homem parece direito, mas ao fim dá em caminho de morte. Como é que alguém escreve uma coisa tão bonita dessa e depois dá para trás? Salomão. A vida espiritual, ela é uma constante. Sabe por que eu estou no Evangelho há quase 48 anos? Porque foi uma constante. Agora, você vai dizer assim: nunca errou, pastor? Claro que errei.
Qual foi a diferença do erro de Judas para o erro de Pedro? Judas não se arrependeu e Pedro se arrependeu. Qualquer deslize que você cometa, você precisa rapidamente se voltar para Deus, acertar-se com Deus para continuar a sua jornada. É muito importante. Amém? Diga: Deus é bom em todo o tempo. Então, andar correto é a coisa melhor que nós podemos fazer. Eu vou terminar trazendo uma ilustração que a minha mãe me ensinou quando eu era pequeno. Ela dizia assim: quando você estiver andando numa estrada bem bonita, olhe tudo que tem na estrada. E um dia você me diga qual é a paisagem mais bela. Um dia fomos caminhar e eu comecei a olhar. Tinha árvores, era cedo, os pássaros cantando, uma série de coisas. Placas para os automóveis respeitarem. E ela disse: qual é a paisagem mais bonita, meu filho? Eu disse: essas árvores, que coisa linda, como elas são frondosas. Ela disse: para mim, a paisagem mais bonita é aquela placa que tem o nome Retorno. Ela disse: todas as vezes que você estiver caminhando que errar, pegue o primeiro retorno, porque se você continuar, vai dar errado. Retornou, acerta o caminho e vamos embora. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu dou para você esse mesmo conselho. Se você percebe dentro de você, vamos ficar de pé um pouquinho. Se você percebe dentro de você que tem coisas que você precisa acertar e tomar uma decisão de verdade, você e Deus, de segui-lo plenamente, usando a fé que Ele te deu quando você nasceu de novo, porque você recebeu a fé de Deus. Essa é a noite de você se posicionar com Ele. E eu te digo com toda convicção e toda certeza, a sua vida vai dar certo. A sua vida vai funcionar. Mas tudo depende de uma decisão. Josué disse para o povo: a quem vocês vão servir? Aos deuses de vossos pais? As coisas que passaram? Ou você vai servir ao Deus vivo e verdadeiro? Ele disse: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então eu te digo, irmão, é bom você pensar na decisão que você tem que tomar. Não tome decisão por sentimento, por emoções, por capricho. Não. Existem decisões que são por princípios, baseados naquilo que a palavra diz, e existem decisões que são por preferências, pelo que eu quero, pelo que eu gosto, pelo que eu sinto, pelo que eu acho, pelo que eu penso. Isso não é uma boa decisão, porque se você envolve seus sentimentos e suas emoções numa decisão, você vai errar. Tome decisões por princípios. E aquilo que você sabe que Deus pede de você, faça. As coisas, eu vou profetizar, as coisas irão acontecer para você pela decisão que você tomar, como um sonho. Sabe como é um sonho? Você deita, você dorme, você tem um sonho e você acorda. Vai ser assim. Você vai dormir e quando você acordar, está tudo pronto. Ele vai preparar uma mesa para você. Mas você tem que crer naquilo que eu estou dizendo agora. Eu estou profetizando para a sua vida. Será como um sonho. Diga comigo: será rápido. Será rápido. Diga: será rápido. Será rápido. E será leve. Não haverá peso. Feche os seus olhos para nós orarmos.